Olá a todos, meu nome é Alexandre Silveira, eu sou aluno de doutorado do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou orientado pelo professor José Cláudio Fonseca Moreira. E vou falar um pouco para vocês hoje sobre análise de metagenômica, que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer a análise do microbioma que a gente vê na maioria dos artigos. A análise de metagenômica nada mais é do que a utilização de informações gênicas ou genômicas de uma amostra para atribuir uma identificação taxonômica. Essa amostra ela pode ser ambiental ou fecal ou de qualquer origem. E a gente utiliza essas informações gênicas para identificar, muitas vezes, até espécie de todos os micro-organismos presentes na nossa amostra. Mas quais são essas informações? Essas informações elas vão ser oriundas do gene que forma a porção 16S de arqueia e bactéria. Esses dois domínios da vida possuem essa porção no ribossomo que é a chamada porção 16S. E o gene responsável por formar essa região ele é extremamente interessante para esse tipo de análise, visto que ele vai possuir regiões muito conservadas, já que a gente observa ele em 2 dos 3 domínios da vida, mas também vai possuir regiões hipervariáveis, principalmente a região V3 e V4, que são as nossas regiões de interesse. A partir de pequenas variações na sequência dessa região aqui, a gente consegue atribuir um valor taxonômico a essa sequência. Ou seja, dependendo da sequência de nucleotídeos que a gente vê nessa região aqui, a gente consegue identificar muitas vezes até a espécie. Mas como que a gente faz isso? Fazendo uma pipeline simples, a gente começa a fazer esse tipo de análise com uma extração do DNA total das nossas amostras, faz um PCR convencional para amplificar o gene que forma a região 16S, testa a pureza e a concentração dessas amostras e faz o sequenciamento de última geração desse gene 16S. A gente tem mais de uma máquina que é utilizada para fazer esse tipo de análise hoje no mercado, como por exemplo o Illumina ou o Ion Torrent, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como é feito o sequenciamento no Ion Torrent. O Ion Torrent é esse aparelho aqui e ele tem esses 4 tubinhos aqui, onde as nossas amostras elas vão ser banhadas em cada um dos 4 nucleotídeos. Junto com esse banho de nucleotídeos específicos, a gente vai ter um pH-metro muito sensível atrelado a cada um desses tubos. As nossas amostras, que vão estar no formato de fita simples, vão ser complementadas pela DNA polimerase, e toda vez que a DNA polimerase inserir um nucleotídeo na fita complementar, a gente vai ter a liberação de um pirofosfato e de um próton. A liberação desse próton gera uma leve acidificação do nosso meio, que é lida pelo pH-metro e gera um sinal. Esse sinal nos diz que o nucleotídeo foi inserido. Se o sinal for um pouquinho mais forte, a gente vê que 2 nucleotídeos foram inseridos. E a partir dessa tecnologia, a gente consegue formar a sequência complementar que vai nos dar a leitura de todos os fragmentos do gene 16S presentes na nossa amostra. A principal vantagem do sequenciamento de nova geração é que antes dessas amostras entrarem no sequenciador, a gente vai marcar elas com barcodes, códigos de barra. Todos os fragmentos eles são marcados com barcodes específicos e cada amostra vai ter o seu barcode. Isso é extremamente vantajoso porque a gente pode ler várias sequências ao mesmo tempo, vários fragmentos, porque depois, com as análises de bioinformática, a gente consegue atribuir cada fragmento a uma amostra específica. Isso nos permite correr esses dados em paralelo, diferente da tecnologia antiga que a gente usava, onde a gente precisava correr cada amostra, uma amostra de cada vez, e o tempo de processamento era muito mais longo. Isso barateou bastante esse tipo de análise, né? Conseguir correr essas amostras em paralelo. Esse tipo de leitura fica muito mais rápido. Mas a partir do sequenciador, a gente vai ter o nosso arquivo de sequências, que nada mais é do que aquelas informações gênicas da nossa amostra. E a partir dessas sequências, a gente vai fazer as análises de bioinformática para chegar no valor taxonômico, ou seja, a gente vai conseguir identificar todos os micro-organismos presentes naquela amostra.
O primeiro passo, então, vai ser a remoção desses barcodes a partir de um arquivo de referência que a gente fornece, porque esses barcodes que foram inseridos para identificar as amostras, eles não representam uma leitura real. Ou seja, a gente diz que todos os fragmentos que possuem essa leitura aqui, eles são pertencentes à amostra 2, ou os que possuem essa segunda leitura pertencem à próxima amostra. Depois de remover esses barcodes e organizar essas sequências, a gente precisa cruzar essas sequências que a gente obteve da nossa amostra com uma base de dados conhecida. A partir dessa base de dados, a gente consegue fazer uma tabela taxonômica, que é o que a gente chama de atribuir valor taxonômico. A gente consegue transformar a leitura das nossas sequências, dos fragmentos do gene 16S presentes na nossa amostra, em dados de abundância. Ou seja, a gente sabe que um fragmento do gene 16S que apresenta essa leitura aqui, ele é desse micro-organismo aqui. Muitas vezes a gente consegue chegar até a espécie. Aqui a gente consegue ver que ele é do reino bactéria, do filo Firmicutes, até o gênero Ruminococcus. E cada uma das sequências lidas, cada um dos fragmentos, a gente pode dizer que ele representa uma leitura de micro-organismo. Cada sequência é uma bactéria presente lá. Isso nos gera um dado de abundância e a partir dessa tabela taxonômica, onde a gente tem o número de leituras para cada micro-organismo, a gente consegue fazer todas as outras análises gráficas que a gente vê nos artigos. Obrigado a todos que viram o vídeo e espero que ele tenha esclarecido um pouco sobre como a gente faz esse tipo de análise.